Saudações. Nesse vídeo a gente vai buscar dar continuidade à nossa análise a respeito das origens do capitalismo. No vídeo anterior a gente viu o papel da transformação de piratas, assassinos, ladrões, estupradores, genocidas, ladrões, que eram os vikings, em nobres que viriam a ser os fundadores da Inglaterra. Foi importante na formação de um estatuto jurídico que legitimasse o capitalismo e criasse duas instituições fundamentais para esse modo de produção, qual seja o Estado e a polícia. Agora a gente vai tentar fazer um entendimento mais histórico, compreendendo o papel da baixíssima produtividade do trabalho no Império Romano e o surgimento do feudalismo. Então, vamos entender o feudalismo como um edifício. O primeiro tijolo importante para o que viria a ser esse edifício foi cozido ainda no Império Romano, na verdade no auge do Império Romano, que é a relação entre patrícios, e patronos e clientes, perdão. Essa relação patrono-cliente, ela guarda alguma semelhança da relação entre suzerano e vassalo, certo? Uma relação entre homens livres, mas uma relação de dependência mútua. Bom, quando Trajano, no século II, conquistou a Dácia, a atual Romênia, outro tijolo importante do feudalismo foi cozido, pois as guerras, que era a principal fonte de escravos para o Império Romano e essência do modo de produção escravista, cessou. Como Roma praticamente não investia em tecnologia, não havia aumento de produtividade, e sem guerra, sem escravos, sem aumento da produção, já que a produtividade, que é outra forma de aumentar a produção, não crescia. Repetindo, não havendo aumento da produtividade, a única forma de se aumentar a produção era com o aumento do número de escravos. Como, da conquista da Dácia em diante, cessou a entrada de novos escravos, mesmo que a população aumentasse, a produção acabaria diminuindo, certo? Mas era grande o número de escravos que não trabalhavam diretamente em atividades produtivas, seja agrícola, nas minas, no comércio, nas oficinas ou nas manufaturas. De fato, na sociedade urbana da Roma do século II, a maioria dos escravos, na prática, faziam trabalhos muito pouco produtivos, em palácios ou na casa dos senhores. No século III, o Império Romano entra em crise, como era previsível, sem tecnologia que aumentasse a produtividade e considerando o número de pessoas livres, em sua maioria acabaram se tornando soldados, que tinham que ser sustentados, além de constantes perdas territoriais para os bárbaros e da contínua existência de escravos improdutivos, houve uma diminuição notável na produção. Isso acabou levando a um empobrecimento e queda na atividade comercial, o que, por sua vez, diminuiu a vida urbana e fez ela entrar em decadência, o que acabou conduzindo à ruralização da economia romana. Abandonou-se as cidades para se trabalhar como arrendatário de grandes propriedades. Muita gente fez isso, muita gente livre. E isso acaba sendo um outro tijolo do feudalismo que estava sendo cozido. Já estamos num quadro em que Roma foi se tornando cada vez mais rural, mas a maioria das pessoas não era nem proprietária nem assalariada, certo? É uma relação jurídica nova. E a vida urbana estava declinando continuamente. Mas veja, dois tijolos muito importantes daquilo que viria a ser o feudalismo foram cozidos por Diocleciano, um dos últimos grandes imperadores romanos. Por um lado, ele passou a exigir que parte dos tributos fossem pagos em produtos, o que acabou desmonetarizando o império, certo? E, por outro lado, ele proibiu que as pessoas abandonassem o campo ou trocassem de profissão, transformando as classes sociais em estamento, o que é outra característica feudal importante. Um terceiro pré-tijolo dessa época foi a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, o que diminuiu a centralização política. A descentralização política é outra característica feudal. Paralelamente, e estamos falando do quarto século, o cristianismo, antes era combatido, depois passou a ser tolerado, depois passou a ser permitido, acabou sendo oficializado pelo imperador Teodósio. É importante destacar que o arianismo anterior não era bem uma forma de cristianismo. O arianismo é muito parecido com o que os testemunhas de Jeová praticam. Não é cristianismo, é uma seita, certo?
Uma figura que representou um papel muito importante na ascensão do feudalismo foi um asiático, Átila, o Huno, no V século. Ele liderou, por causa de mudanças climáticas ocorridas no mundo inteiro, mas que tiveram um impacto devastador na Ásia Central e no Extremo Oriente, ele liderou o seu povo em busca de novas pastagens e riquezas. Então, ele sai lá da região da Mongólia, do Xinjiang, e avança na direção da Europa. Com isso, ao atravessar os Urais, ele acabou empurrando os germânicos na direção do Império Romano, o que enfraqueceu o Império. Quando Átila, para vocês terem uma ideia, decide invadir Roma, ele foi dissuadido disso não por Valentiniano II, que era o imperador, mas por Leão I, que era o Papa. Isso mostra que já nesse V século a Igreja Católica era talvez tão poderosa quanto o Império, e certamente liderava mais pessoas. A Batalha dos Campos Catalúnicos, em Calon, no ano 451, reuniu o último grande general romano, Flávio Aécio, Meroveu, fundador da França, e Teodorico, rei dos visigodos, que governava aquilo que é a Península Ibérica, a Espanha. Eles juntos conseguiram vencer os hunos, certo? E expulsar eles de volta para o leste. Mas Flávio Aécio acabou sendo assassinado 3 anos depois por Rômulo Augusto. E isso foi a pá de cal do Império Romano. O próprio Rômulo Augusto seria deposto, né, pelos Érulos, por Teodorico, rei dos Érulos. Teodorico não, por Odoacro, rei dos Érulos, em 456, dando fim à Antiguidade e ao Império Romano, pelo menos o Império Romano do Ocidente. De toda forma, a gente viu que antes mesmo do fim do Império Romano, virtualmente, todas as condições materiais que caracterizavam o feudalismo já estavam postas. Uma sociedade rural, quase estamental, politicamente descentralizada, unida por laços jurídicos e desiguais, sobre o fator unificador que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o Império Romano do Ocidente deixa de existir, em 456, não é que a escravidão desapareceu. Ela há muito já tinha perdido seu sentido, em um mundo no qual, cidade por cidade, a vida urbana foi se apagando. As luzes urbanas da Europa se apagaram e o comércio praticamente se extinguiu. Então, no lugar emergiram pequenos reinos bárbaros, certo? Eram proto-estados. Esses bárbaros eram essencialmente germânicos. Eram pequenos governos efêmeros de um mundo sem manufatura e sem comércio, que a única fonte de riqueza era a terra. Sem escravidão, novas relações de produção tiveram que ser construídas. E a palavra-chave dessas novas relações era proteção. Com reinos germânicos atacando reinos germânicos, os nobres eram, evidentemente, todos germânicos. E o que aconteceu com o que restava dos celtas e dos antigos romanos? Eles eram camponeses ou, no máximo, artesãos. A única família, claro, pode ter existido outras, mas a família que eu tenho certeza que tem origens romanas entre a nobreza foi a dos Habsburgos. E eu fiz um estudo que consegui rastrear os Habsburgos até um povo anterior à conquista de Roma, os Picenos. Certo? Os Habsburgos têm origem nos Picenos. Uma hora eu posso fazer um vídeo sobre isso. De toda forma, a Europa se tornava cada vez mais pobre. E isso acabou sendo a defesa dela. Que não fazia sentido saquear um continente que não tinha cidades. Apenas feudos muito distantes um do outro, sem nenhuma riqueza. Quer dizer, o que os bárbaros ganhariam invadindo terras pobres? Nada, né? Então, a Europa acabou sendo protegida pela sua própria miséria, certo? E começaram a surgir pequenos reinos, na Península Ibérica, na Itália, na França, na Alemanha menos, porque já estava mais perto do leste, na Inglaterra, a heptarquia anglo-saxônica, né? Então, o substrato romano latino foi decaindo e os germânicos foram construindo pequenos reinos. Vamos falar sobre um deles. Desde Meroveu, ainda no século V, quando ainda se falava gaulês em cantos isolados da França e o Império Romano ainda existia, os francos, de todos os germânicos, foram os que melhor se organizaram. Esses francos, apesar da nome França, eles são ancestrais, na verdade, dos alemães, certo? O próprio Meroveu era tecnicamente alemão. Carlos Magno era alemão, nasceu e morreu na Alemanha. Se considerava germânico, nunca se considerou latino. Carlos Magno, exato
no exato ano 800, já que nós estamos falando dele, assumiu o trono dos francos e acabou criando o que viria a ser a Europa Ocidental. Ironicamente, foi ele que, para criar um Estado central, como não tinha dinheiro, acabou tendo que se aliar a nobres, que de funcionários foram transformados em senhores feudais. Os barões, condes, duques, literalmente se encastelaram em seus domínios. E isso deu forma ao feudalismo no início do século IX. Quando ele morreu, seu império foi dividido, mas o feudalismo continuaria. Enquanto modo de produção, o feudalismo é um sistema estamental baseado em relações recíprocas e desiguais de produção e proteção. Com o tempo, o poder dos reis se tornou apenas formal, mas o poder da igreja aumentou. O feudalismo clássico, nesse sentido, surge após a morte de Carlos Magno, e sabemos que é um sistema de obrigações mútuas e desiguais. Os nobres protegiam a todos, né, e se dividiam em suzeranos e vassalos. Havia inclusive uma ordem de títulos nobilárquicos que começava com escudeiros e cavaleiros. Depois, em ordem crescente, vinham os barões e os viscondes, isso é a baixa nobreza, depois condes, marqueses, duques, grão-duques, arquiduques, infantes, príncipes e reis. Evitava-se, inclusive, o casamento entre pessoas de nobilarquias diferentes, sobretudo na alta nobreza, de modo que, no fim, os nobres europeus acabaram se tornando todos meio que parentes uns dos outros. Certo? Bom, na base dessa pirâmide estavam os servos, que se diferenciavam dos escravos do Império Romano por estarem presos à terra e não ao senhor feudal. Certo? Então, de modo que eles não podiam ser vendidos, como os escravos podiam. Eles pagavam o direito de usar a terra trabalhando nas porções do senhor feudal e pagando outros tributos. A corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor feudal, era uma das obrigações feudais clássicas. As outras eram a talha, que é um percentual da produção que deveria ser entregue ao senhor feudal, e a banalidade, imposto pelo uso do equipamento feudal que o servo era proibido de possuir, como por exemplo os moinhos. O servo não podia ter um moinho, ele tinha que usar o moinho do senhor feudal e pagava por isso com parte do que ele moesse, ou seja, de grãos principalmente, né? Trigo. Quando se analisa com calma, a gente vê que o feudalismo era um sistema de predação que impedia o aumento da produtividade, pois essa é a única forma de uma minoria armada manter o domínio sobre uma vasta massa de trabalhadores miseráveis, praticamente o Brasil contemporâneo. As relações sociais, bem como aquelas que regulavam a posse e a propriedade da terra e de todos os bens, tinham como única finalidade de impedir a independência do trabalhador e garantir a sua subordinação ao senhor feudal. Ao tentar impedir o progresso, eles garantiram o feudo. Havia homens livres, como os vilões e os camponeses livres, que participavam dos exércitos como peões, se andassem a pé, ou cavaleiros, se tivessem cavalos. Podiam, em alguns casos, ser artesãos ou mercadores, que viria a ser o alicerce da futura burguesia, sendo isento de muitas taxas e obrigações em relação aos servos e vilões. Esse estado clássico de coisas duraria, na verdade, pouco tempo, porque ainda no século IX haveria um renascimento urbano e, consequentemente, começaram as excursões vikings, que eram dinamarqueses, suecos e noruegueses na Europa Ocidental e Meridional, e varengues, que eram suecos na Rússia e no Báltico, contra a Europa. As incursões vikings acabariam por forçar muitos feudos a travar em outras lutas que não tivessem entre si mesmos, quer dizer, formas diferentes de lutar contra esses invasores. Isso acabou reforçando a centralização do império e seria o